os nossos olhos abertos. A própria Bíblia fala sobre os ardis de Satanás, né? Sobre os planos malignos. Se são ardis, é porque são inteligentes, são capciosos. E nós temos que ficar de olho nisso, ok? Então fica aqui só essa, digamos assim, essa dica rapidamente para você entender. Mas o ponto que eu quero tocar é esse. Para que ninguém possa comprar ou vender. Ok. Aí vem a pergunta. Eu vou voltar lá para Daniel 11 e vem agora uma pergunta que eu quero deixar no ar. Ok? Daniel 11. Muito bem. Versículo... Eu acabei voltando para Apocalipse. De novo aqui, Daniel 11, 22. Pronto. Vou jogar aqui para você que eu quero de novo discutir isso contigo. Versículo 24. Diz assim: virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Né? Muito bem. Economicamente falando, tá? Num sentido estritamente econômico, eu te faço uma pergunta. Qual é a forma mais objetiva hoje para que uma única pessoa no planeta Terra consiga controlar o mercado mundial? Se você tivesse que apontar uma coisa, uma área do sistema econômico mundial, qual a área que você acha que seria mais eficaz para que uma única pessoa pudesse, através dessa área, controlar o mercado mundial? Bom, poderia ter respostas diversas, mas a minha resposta é petróleo. Na minha opinião, o petróleo é a commodity que governa a economia mundial. Não é o ouro, não é a prata, não são metais preciosos de um modo geral, mas o petróleo. Porque o petróleo, ele não é apenas energia, fonte de energia, embora chamada fonte suja de energia, não é, que não é renovável e etc, e polui, mas ainda não se descobriu uma outra fonte de energia capaz de substituir o óleo da forma que, com eficiência, digamos assim. Tá? O petróleo é definitivamente o ingrediente que revolucionou a história da humanidade. A história da raça humana, ela existe antes do petróleo e depois do petróleo. Então, toda vez que o barril de óleo sobe ou desce, afeta consideravelmente o mercado mundial. Em absolutamente tudo. As bolsas de valores em todos os lugares do mundo é imediatamente afetada se o barril de petróleo sobe ou se o barril de petróleo desce. Tá? E outra coisa, países cuja economia depende diretamente da produção de óleo, o que acontece quando cai o barril de petróleo? Esses países desabam. É o caso, o que está acontecendo agora com a Venezuela, por exemplo, que está literalmente destruída, né? Depois que a OPEC, logicamente comandado pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita, decidiu derrubar o preço o preço do barril de óleo para poder, inclusive, punir ou para limitar o potencial, por exemplo, da Rússia, que é um grande produtor de óleo e que depende do óleo para manter a sua economia ativa. Muito bem, com isso eu quero te mostrar uma coisa agora no texto bíblico que eu acho que vai ser importante para você, ok? Muito bem. Veja, no versículo 24, eu já abri para você aqui do lado o dicionário de Strong, tá? Eu vou puxar aqui para alinhar aqui 24 com 24. Eu quero mostrar para você. O verso 24 diz assim: virá também caladamente aos lugares mais férteis da província. Ok. Antes de eu mostrar para você quais são os lugares férteis da província,
Eu quero destacar para você esse caladamente, porque aqui está uma estratégia. A Bíblia é extremamente precisa. Eu não posso ignorar informações bíblicas, ok? Muito bem. Quando o texto diz que ele virá caladamente, o texto está me dizendo que há uma trama diabólica. Não há alarde. A coisa está acontecendo e eu acredito que, inclusive, já está acontecendo. Essas muitas guerras aí, a primeira invasão americana ao Iraque, a segunda guerra que usaram a desculpa das armas de destruição em massa, apesar de que elas existiram, mas eles usaram esse subterfúgio para invadir o país e tomar o país, não é? E agora essa guerra com o ISIS, por que o ISIS quer tanto aquela região e por que os Estados Unidos quer tanto desmantelar a Síria e por aí vai. Enfim, resumo da história. Tudo isso tem a ver com o petróleo, tá? Nós sabemos que boa parte do petróleo mundial, uma grande parte do petróleo mundial sai do Oriente Médio. E o país mais produtor de petróleo do mundo é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é definitivamente o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, ok? Então, a Arábia Saudita tem uma grande influência no preço do petróleo mundial e, portanto, como eu já expliquei anteriormente, uma grande influência sobre a economia mundial. Aqueles reis sauditas, a família real saudita tem tanto dinheiro, gente, é tanto dinheiro que eles não sabem o que fazer com aquele dinheiro. Vocês não estão entendendo. O rei saudita, por exemplo, sabe esse avião que lançaram agora há pouco tempo, o Airbus 380, um dos maiores aviões do mundo? O rei da Arábia Saudita comprou um para ele. É um avião que para uso comercial, ele cabe aí, parece que 700, 800 pessoas. Tem quarto para especiais, é uma coisa absurda. Ele saiu, ele foi lá e comprou um avião para ele. E é dinheiro demais. O iate dele é do tamanho de um transatlântico. É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém o quanto de dinheiro que essas pessoas têm. É muito dinheiro. Ok? Muito bem. Então agora veja bem. O que essa questão do caladamente tem a ver? Que eu acabei não terminando o raciocínio. Significa que há uma trama diabólica acontecendo por debaixo dos panos. Tudo que envolve petróleo, tudo que envolve óleo, acaba sendo envolvido nessa trama diabólica para poder manter o mundo cativo desta necessidade energética que existe através do controle do fluxo de óleo, ok? E eu vou gravar um vídeo depois que eu senti a necessidade sobre a eleição americana para mostrar algumas coisas que essa mídia sem vergonha, corrupta, não mostra, tá? Por que o sistema político americano não quer o Donald Trump de maneira nenhuma na presidência da República? A Hillary Clinton é uma das figuras mais corruptas da história. Aqui nos Estados Unidos da América, talvez não exista um casal mais corrupto e uma pessoa mais corrupta do que Hillary Clinton. E todo mundo sabe, o meio político sabe, a imprensa sabe, e com tudo isto, sabendo que ela é uma das figuras mais corruptas da história, ainda assim, o sistema político prefere a Hillary Clinton na presidência da República do que o Donald Trump. Por que será? Muito simples. Porque o Donald Trump tem dito as coisas que ninguém quer ouvir. Ele tem dito verdades. Não estou dizendo que ele é o bom mocinho, que ele é correto, nada disso. Não estou defendendo as mazelas do Donald Trump. O que eu estou mostrando é que, mesmo com todas as besteiras que ele andou fazendo, ele é um indivíduo que diz o que pensa e ele diz a verdade. E uma das coisas que ele bateu fortemente na tecla é a respeito do papel da OPEC no mercado mundial de petróleo, que ele quer rever o papel da OPEC nisso aí, e essa tendência americana de se comportar como a polícia do mundo, tem que policiar tudo e todos, tem que defender todo mundo e todos, e o país está afundando em dívida através desses acordos absurdos de comércio, como NAFTA e alguns outros,
que está destruindo o país. E isso não pode ser dito. Por quê? Porque quando você diz algo dessa natureza, você está indo contra os interesses da elite mundial. Interesses esses que a Hillary vai manter perfeitamente, porque a Hillary é um boneco nas mãos dessa elite mundial. Já o Donald Trump, ele não só é um grande bilionário, totalmente independente, mas ele acaba dizendo as coisas certas para o pavor de quem tem esses projetos de controle mundial. Eu estou dizendo que ele vai fazer tudo que ele está dizendo? Não, talvez depois que ele ganhar, talvez ele se torne um deles, eu não sei. Mas eu estou mostrando para você por que a mídia no mundo inteiro está baixando o pau no Trump e sempre escondendo, passando a mão na cabeça da Hillary, escondendo a corrupção e as coisas de errado que a Hillary faz. Tá? Eu estava vendo na televisão ontem, por exemplo, no Jornal da Globo, o comentário aquele boçal do Arnaldo Jabor, desculpe aqui a franqueza, fazendo esse papel ridículo de cabo eleitoral da Hillary Clinton para poder formar opinião a favor da Hillary e para denegrir a imagem do Donald Trump. E a Globo vem fazendo isso desde o início das eleições americanas, não é verdade? E qual é a intenção? Já que todos sabem que a Hillary, além de não prestar, é uma das figuras mais corruptas da história americana. Então, há interesses, logicamente, midiáticos e interesses econômicos por trás desta eleição, porque a Hillary é mais fácil de manipular do que o Donald Trump. E ninguém quer, na presidência dos Estados Unidos, uma pessoa que não seja facilmente manipulável. Tá? Mantenha isso em mente, ok? Então, vamos voltar aqui agora ao texto bíblico. Muito bem. Então o texto diz assim: virá caladamente, também caladamente aos lugares mais férteis da província. Aí aqui do lado está o texto em inglês: He shall enter peacefully, even upon the fattest places of the province. Aqui onde está a palavra fattest places of the province é o texto em português, lugares mais férteis da província, tá? Se eu clicar na palavra places, tá? Que são lugares mais férteis, eu tenho a palavra Mashman. Você deve estar vendo aqui em cima, tá? H4924, Mashman. Ok, olha o que Mashman significa em hebraico. Olha na letra B, óleo ou óleo de oliva. Olha na letra A, fat, gordura. Fatness, gordo. Fat pieces, peças gordas. Ou seja, é uma palavra usada que no hebraico pode ser usada também para óleo, ok? Aqui está. Mashman, ok? H4924 no dicionário Strong. Ok, agora eu vou abrir a palavra province, que é província. Eu clico aqui em province, abre a palavra aqui, H4082, a palavra Medina, ok? Muito bem. E aí você olha lá embaixo, número 1, você tem província ou distrito, A, distrito, B, província. Então a palavra Medina significa tanto distrito quanto província, ok? Muito bem. Agora escute bem, você vai cair de costa com o que eu vou te dizer, ok? Existe uma região na Arábia Saudita que é o maior produtor de petróleo do mundo. Existe uma região na Arábia Saudita chamada Medina. Medina. Exatamente assim, Medina. Ok? E Medina está num distrito, numa região da Arábia Saudita que é a região onde estão os maiores poços de petróleo do mundo. É uma região grande, logicamente, que encampa mais do que apenas Medina, mas é a região onde estão os maiores poços de petróleo do mundo. Pelo amor de Deus, olha o que a Bíblia está me dizendo na época de Daniel. Olha isso. A Bíblia está dizendo, olha, esse indivíduo, ele virá caladamente, ele não vai fazer barulho, mas o plano dele é controlar o mercado de petróleo.
Mashman Medina. Mashman pode ser usado como óleo e Medina existe hoje, é um lugar na Arábia Saudita, produtor de petróleo. Olha o que Daniel está dizendo. Está dizendo, ele virá atrás do petróleo do Oriente Médio. Escute bem o que eu vou te dizer. Há pouco tempo atrás, quando ainda as sanções americanas e da ONU ainda perduravam sobre o Irã proibiu os inspetores da ONU de inspecionar lá umas centrífugas. Aí os Estados Unidos ameaçou aumentar as sanções. Aí o Irã pegou um navio de guerra, colocou no Estreito de Hormuz e disse o seguinte, se vocês colocarem uma sanção a mais no Irã, nós vamos fechar o Estreito de Hormuz. Naquele dia o petróleo subiu, se não me falha a memória, coisa de 6 ou 8 dólares o barril. Ou 4 ou 6 dólares o barril, uma coisa assim. Tá? Só porque o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz. O petróleo, o barril de óleo subiu coisa de 4 ou 6 dólares. Eles nem fecharam, só ameaçaram. Toda vez que há uma guerra, uma situação qualquer no Oriente Médio, o que acontece? O preço do barril de óleo sobe. Agora, imagine se chegarmos um dia em que um único indivíduo tenha nas mãos o domínio de toda a produção de óleo do Oriente Médio, por exemplo, e da Ásia Menor. Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer é que 10 reinos darão o seu poder à besta. Então ele vai começar, lembre-se disso, ele não vai começar como uma unanimidade mundial. Ele vai começar recebendo o poder de 10 reinos. E se esses 10 reinos são, pelo menos na sua maioria, produtores de petróleo, como eu acredito que será, o que vai acontecer? Um único indivíduo no planeta Terra vai ter o controle nas mãos da maior parte do fluxo de óleo do mundo. Você já imaginou o que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai ter domínio total da economia mundial. E aí ele pode impor o que quiser. Sobre qualquer país do mundo, ele pode impor o que desejar. Olha, se vocês não tiverem aqui a marca do nosso sistema, ou o número, ou o nome, você não vai receber mais petróleo. Ele pode usar o argumento que ele quiser, porque nenhum país do planeta sobrevive sem petróleo. Não existe ainda fonte de energia capaz de substituir o petróleo. Porque o petróleo não é só, gente, gasolina para colocar no carro, ou para fazer combustível para isso ou para aquilo. O petróleo é matéria-prima para muita coisa. Aqui mesmo, se eu olhar a minha volta aqui agora, quase tudo que eu estou usando aqui, de alguma forma, tem influência do petróleo. Plástico dos computadores, capa de celular. Tá vendo esse mousezinho aqui? Tá vendo esse mousezinho aqui? Esse mousezinho aqui que você tá vendo, ele tem como matéria-prima o petróleo. Tá vendo esse aqui, ó? Um controlezinho remoto. Aqui tem petróleo. Tá vendo esse óculos aqui? Aqui tem petróleo. Então, a coisa é muito séria, não é apenas combustível para colocar nos veículos. Não, a coisa é muito mais grave do que você possa imaginar. Ok? Então, o texto aponta para a questão territorial do anticristo e aponta para o perfil, como ele fará para controlar o sistema mundial. Tá? Já já eu falo sobre a questão territorial, que eu quero inclusive te mostrar uma foto que eu quero voltar no assunto, mas voltemos ao texto, porque isso é muito sério. Então, virá também caladamente a Mashman Medina, virá caladamente aos lugares mais férteis da província. E aí o que vai acontecer? Deixa eu fechar aqui o dicionário. O que vai acontecer quando ele tomar aquela região? Por que ele vai se tornar tão popular? Por que todo mundo vai amar esse cara? Porque ele fará, olha aqui o verso 24, ele fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa e os despojos. Repartirá entre eles a presa e os despojos. Ou seja, o que acontece hoje no Oriente Médio é que
os países são ricos, como eu disse, acabei de dizer agora, a família real da Arábia Saudita, trilionária, mas o povo é pobre. Lógico que tem uma elite rica, mas o povão mesmo é pobre, o povo vive na miséria. Entendeu? Você tem países como o Iraque, o Kuwait não, o Kuwait tem um padrão de vida mais elevado e os Emirados Árabes também têm um padrão de vida melhor. Não para todos, mas um pouco melhor, ok? Mas Turquia, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Líbano, não é muito petróleo, mas tem algum e por aí vai. Sabe o que acontece com o povo desses países? Os países são ricos, a classe dominante é rica, mas o povo é miserável. Tem dinheiro demais, muito óleo, mas o povo é miserável. Esse cara vai se tornar um sucesso, uma unanimidade, porque quando ele chegar e tomar aquela região e começar a controlar, ele vai começar a distribuir essa riqueza. Aí, meu amigo, quem é que não vai querer uma marca desta? Uma pessoa desavisada que não conhece a palavra de Deus, que não tem noção do que está acontecendo, você acha que a pessoa vai dizer, não quero essa marca não, eu quero continuar vivendo na miséria. Todo mundo vai receber essa marca tranquilamente, com alegria no coração. Por quê? Porque o que vai acontecer é que esta atitude de benevolência desse indivíduo vai transformá-lo numa sumidade na sua região e a partir dali para o resto do mundo, porque ele vai mudar a vida das pessoas economicamente falando. Ele vai distribuir essas riquezas entre o povo. E aí, meu filho, vai ser amado, as pessoas vão morrer por esse cara. E aí você entende por quê. Você entende coisa que há 30, 40 anos atrás não tinha como, gente, como que será possível isso? Uma pessoa controlar o mercado econômico mundial? Está explicado, está aí. Como que será? Está entendendo? Isso é muito sério, gente. Eu espero que você esteja compreendendo.